Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Paula Salé, sou professora aqui do MEG, do curso MEG, e vou estar com vocês agora nesse bloco inteiro aí de 1 hora, para que a gente possa fazer, né, realizar, portanto, então, a revisão de véspera para o 36º exame da OAB, né, sua prova que já está chegando com a sua banca FGV, tá certo? E vamos falar, então, portanto, da melhor matéria, que é o processo civil, né? Aquele sundae com a calda de chocolate, brigadeiro, granulado, tudo junto, que é uma maravilha, que é o processo civil. Gente, como é que a sua banca gosta de cobrar em processo civil? Primeira dica aí já, né? Eu sei que você já está estudando, já está nessa jornada aí de estudos. Se você também não está estudando, não tem problema. Tenta pegar aqui ao máximo, se concentra, porque a gente vai trabalhar aí os artigos com maior incidência dos últimos exames e que tem a tendência, portanto, de cair novamente na sua prova, né? Porque a FGV, graças a Deus, ela não é muito criativa dentro do processo civil. Então, a tendência é que as questões elas se repitam, né? E aí é ótimo, você está estudando, já vai ser direcionado dentro do seu estudo aqui no curso MEG comigo, e a gente vai gabaritar em processo civil, tá certo? Você pode me adicionar lá no Instagram, no perfil @prov.paulasalé. Se ficar qualquer dúvida, qualquer elogio, qualquer crítica também, é muito bem-vindo, porque eu gosto aí de ter o retorno dos meus alunos, tá? Eu sou professora para exame de OAB, professora também para concursos, e a gente vê o perfil das bancas e, graças a Deus, em processo civil não tem muita novidade. As questões, elas se repetem, as matérias se repetem, os determinados artigos se repetem. Então, pega aí o seu café, a sua barra de chocolate para ficar mais fácil e gostoso aí, portanto, seu estudo. Primeira dica que eu já dou para vocês é que você não pode ir para a prova de OAB, fazer processo civil principalmente, sem ter lido o Código de Processo Civil, tá? A incidência de legislação aqui da nossa norma, né, que é o Código de Processo Civil, a incidência das questões é altíssima de literalidade da lei, tá? Do CPC. Então, não adianta ficar lendo doutrina, ficar lendo aí livros intermináveis, quanto maior, melhor. Não. A OAB não vai te exigir isso agora, tá certo? Para a primeira fase, não te exige isso. Exige literalidade do CPC. Então, é cansativo o estudo, é chato, concordo, é monótono, mas se você não fizer isso, não passar por essa fase, né, aí não dá certo, você não vai lograr o resultado, que não é isso que a gente quer. Então, abra o seu Código Civil, o seu Código de Processo Civil, perdão, para que a gente possa, portanto, ver aqui os principais tópicos. Eu separei aqui para a gente falar 6 principais pontos, mas eu sei aí que você já recebeu do curso MEG todos os, como é que fala, os rankings de maior incidência das questões por matéria e como é que cai. Então, esse material, gente, ele é preciosíssimo aí para sua véspera de prova, né, e para os seus estudos aí também a posteriores. Bom, vamos lá então. Vamos começar aqui o primeiro tópico. Eu separei 6 tópicos, tá certo? Mas a gente vai exigir agora concentração e leitura do CPC, porque eu vou direcioná-los para os artigos que mais caem e que, portanto, tendem a cair aí no seu próximo exame, que já está se aproximando. Vamos lá, então. O primeiro tópico aqui, gente, é o cumprimento de sentença. Tá? É um tópico, é um assunto que vem caindo muito na sua prova de OAB. E como é que cai, professora? Cai literalidade da lei. Não tem para onde fugir. Todos esses tópicos que eu separei, a gente vai ler aqui os artigos, tá certo? Quais são os artigos que mais caem? Bom, antes da gente falar quais são os artigos que mais caem, que eu separei aqui, já tô com um outro computador aqui, por isso que eu tô ficando mais de lado. Eu preciso dizer para vocês que o cumprimento de sentença, né, na verdade, ele é um procedimento que vai concretizar, vai realizar, portanto, a decisão do juiz, né, que colocou ali fim ao processo de conhecimento, né, através da sua sentença, através da sua decisão. Então, a partir daí, pode-se cumprir aquela sentença, aquela decisão proferida pelo juiz. Tá? Então, é a fase do processo civil que vai satisfazer o título da execução judicial,
beleza? Então é o aprimoramento, é o cumprimento realmente daquela decisão que o juiz determinou, beleza? Pode ter a fase recursal ainda? Pode, mas já pode ser realizado o cumprimento provisório de sentença, sem problema algum. Existe o cumprimento provisório e o cumprimento definitivo. Então, esse tópico está lá dentro dos artigos 513 e seguintes do CPC. E como é que vem caindo isso na prova, né? Vem caindo realmente o 513. Vamos ver aqui. Dentro do 513, o de maior incidência é o parágrafo 1º. Então, nós temos aqui: o cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste título, observando-se no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no livro 2 da parte especial deste código, que trata lá justamente sobre a obrigação, as obrigações, tá certo? Parágrafo 1º, que é o que mais cai. Qual é a parte que mais cai? É a parte final do parágrafo 1º. O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, aquilo que eu falei, o cumprimento ele pode ser provisório ou definitivo, tá? Far-se-á requerimento do exequente. Então, é isso que cai. Que eles colocam far-se-á requerimento de todos os sujeitos processuais, menos do exequente, para te confundir na hora da questão. Então, tem que ter o requerimento do exequente, é quem vai executar aquela decisão. Então, o requerimento do exequente vem caindo assim na prova. A tendência é que isso se repita, tá? Assim como eu, que já estou ficando, né? Mal começou a aula, eu já estou ficando bem repetitiva, mas é para entrar aí na sua cabeça mesmo, para que você não erre a questão. Então, far-se-á requerimento do exequente. Parágrafo 2º. O devedor será intimado para cumprir a sentença. Aí pelo DJ, né, pelo Diário de Justiça, na pessoa de seu advogado, constituído no SAUT, por carta com AR, quando representado pela Defensoria Pública, ou quando não tiver procurador constituído no SAUT, ressalvadas a hipótese do inciso 4, por meio eletrônico, né, quando for o caso do parágrafo 1º do 246, não tiver procurador constituído no SAUT, inciso 4, por edital, quando citado na forma do 256, né, que é a citação por edital, tiver sido revel na fase de conhecimento. Então, esse 513, parágrafo 1º, final do parágrafo 1º, é o que mais cai. A gente leu aqui o parágrafo 2º a título de complementação. Outro artigo dentro do cumprimento de sentença que vem caindo muito é o 523. 523. Antes nós temos aqui, antes da gente passar para o 523, tem o 515, que é importantíssimo, tá? São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste título. Esses incisos tem que saber, porque a FGV gosta de misturar, tá? Títulos extrajudiciais. Então, são títulos executivos judiciais. 1. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade da obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. 2. A decisão homologatória de autocomposição judicial. 3. A decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. 4. O formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores, a título singular ou universal. 5. Crédito de auxiliar de justiça, quando das custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. 6. A sentença penal condenatória transitada em julgado. 7. A sentença arbitral. Veja, a sentença arbitral é título executivo judicial. Tá? 8. A sentença estrangeira homologada pelo STJ. 9. A decisão interlocutória estrangeira após a consecução do exequatur, a carta rogatória pelo STJ. Tá certo? Então, esses são os títulos executivos judiciais. Pode ser que venha aí cair na sua prova. Outro artigo que vem caindo muito, agora sim, voltando aqui, é o 523. 523 vem caindo com uma certa frequência, tá? O parágrafo 1º, que diz o seguinte: no caso que trata aqui dentro do capítulo, né, do cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. 523. No caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela em controvérsia, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado a pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescidas de custas, se houver. Aí é o parágrafo 1º que vem caindo.
Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do caput, veja, dentro de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários de advogado de 10%. Então, veja, multa de 10% e honorários de advogado, honorários advocatícios de 10%, tá? Então, vem caindo aí essa parte do 523, parágrafo 1º, beleza? Outro artigo que vem caindo aí agora com maior incidência ainda é o 525, parágrafo 12, 14 e 15, mas principalmente o parágrafo 12. O 525 diz o seguinte: transcorrido o prazo previsto no 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente da penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. E aí vem lá o parágrafo 12, que vem caindo muito. Para efeito do disposto no inciso 3, parágrafo 1º deste artigo, vocês vão ler com calma, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Ai, professor, agora já foi lá para o constitucional. Não, você só vai precisar saber que realmente desse parágrafo 12 não vai ser cobrado nada além disso. Então, fique calma aqui dentro do processo civil, tá certo? Agora, lá no direito constitucional, aí já é outra história, você realmente precisa ter esse conhecimento aí de controle concentrado, controle difuso, tá certo? Parágrafo 14. A decisão do STF, referida no parágrafo 12, deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Parágrafo 15. Se a decisão referida no parágrafo 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória. Então, veja, cabe ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. Beleza? Então, esses aqui são os artigos de maior incidência. A gente finaliza aqui esse ponto com a leitura do 528, que também caiu, salvo engano, na última prova, que trata aqui do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de prestar alimentos. Aí já é outro assunto, né? Prestar alimentos. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, manda intimar o executado pessoalmente para, em 3 dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. 528, parágrafo 9º, que é o de maior incidência, diz o seguinte: além das opções previstas no 516, parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento de sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio. Porque a prova, na questão que caiu, fez um pupurri de localidade, né? A pessoa morava em São Paulo, depois a pessoa se mudou para Belo Horizonte, enfim. Então, veja, pode propor a ação, pode promover o cumprimento de sentença ou decisão que condena, se tratar, né, de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio. Então, houve alteração de domicílio. Pode ser lá o cumprimento? Pode, porque aí tem a literalidade do parágrafo 9º do 528. Beleza? Bom, vamos passar aqui agora para o próximo tópico, o próximo tema e também de maior incidência, que é o tema que trata de petição inicial, improcedência liminar do pedido 332, a sua banca ama esse tema, e respostas do réu, tá certo? Vejam, dentro aqui de petição inicial, gente, eu tenho que dizer a vocês o seguinte: nós temos aqui os artigos 319, 320 e 321, tá? Leitura obrigatória aqui quando a gente trata de petição inicial. Mas o que eu quero deixar bem claro é que dentro do 319, ele não é um rol, né? Os requisitos que trata aqui dos requisitos da petição inicial não é um rol taxativo, tá certo? É um rol meramente exemplificativo, que são os 7 incisos. Professor, então existem outros requisitos? Com certeza, não são apenas esses aqui, tá? Então a gente vai verificar aqui agora. Vamos passar aqui os artigos aí 319 e 320. O 319 diz o seguinte: a petição inicial indicará. Então, o juízo aqui é dirigido. Então, aqui nós temos a questão da competência, que é o nosso outro tópico que também vem com muita incidência na sua prova, a gente vai tratar já já. Então, toda petição, gente, não só a petição inicial, toda petição tem que ter o endereçamento.
onde que eu vou peticionar, né? Então, se eu já até a própria petição inicial, que a gente ainda não sabe para onde vai cair, para onde vai ser distribuída, né? Para qual juiz que vai, mas a gente sabe qual é a matéria, né? Se é federal, se é estadual, se é trabalhista, se a questão da matéria, né? Se é sucessões, família, enfim, fazenda pública. Então, a gente tem que direcionar, tá? Depois teve a distribuição, caiu na primeira vara civil. Então, tem que peticionar sempre para a primeira vara civil. Tem que colocar, então, o juízo a que é dirigida. Então, veja, toda petição inicial, toda petição, não só a inicial, deve ter lá o endereçamento. Mas aqui está também como requisito, né? O juízo a que é dirigida. Professor, errei a competência, não tem problema. O juiz, ele tem a própria competência para se dar por incompetente. Então, você manda a sua petição inicial para uma vara empresarial, o juiz da vara empresarial, ele tem a competência, né, que é o princípio da competência, para se dar por incompetente. Olha, eu não sou competente para essa demanda aqui é lá na vara civil, professora Paula, você errou aqui a competência. Então, veja que não é causa de indeferimento da petição inicial, tá certo? O juiz se dá por incompetente e remete para o juiz competente aí lá dentro daquela matéria, né? Se for civil, se for penal, vai haver uma nova distribuição, beleza? Então, o juízo aqui é dirigido, aqui é a questão da competência. Leitura obrigatória para a prova de vocês, artigos 64 e 65 do CPC, tá? A gente vai falar melhor desses artigos aqui dentro do tópico de competência, mas já deixa aí anotado. 2. Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável à profissão, o número de inscrição no CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereçamento eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Claro, aqui no inciso 2º do 319, nós temos a qualificação das partes, né? Sem a qualificação, como é que eu vou saber? Agora, não tenho os dados completos do réu, né? Porque o autor... eu sei, né? Os dados do autor, quem está entrando, né? Agora, do réu, faltou ali o CNPJ da empresa, faltou o CPF, não tem problema. O juiz, ele tem o dever, né, de cooperar aqui no processo, de requerer diligências para conseguir essas informações que estão faltando. Aí faz o link aqui com o parágrafo 1º do 319. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2º, que é o da qualificação, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Corresponde esse parágrafo 1º do 319 ainda com o artigo 6º do CPC, que é o princípio da cooperação, tá certo? Então, nós temos aí o parágrafo 1º, faça a correspondência com o artigo 6º do CPC. Bom, 3. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido, claro, né? Tem que ter ali a descrição dos fatos, porque só o autor conhece os fatos. É ele que pode descrever ali os fatos, tá certo? Agora, os fundamentos jurídicos, né? Qual é a lei, qual é o artigo, a fundamentação correta. Isso, a fundamentação não precisa tanto, né? Porque nós temos o princípio da iura novit curia, que significa que o juiz, ele deve conhecer a lei. O juiz conhece a lei. Tanto que ele pode deferir o seu pedido, a sua petição inicial, ele defere o que você pediu, mas com fundamento em outra legislação ou em outro artigo que seja, tá? Ele não fica preso àquele artigo que você pediu, tá certo? Então, veja, fato e os fundamentos jurídicos do pedido. O autor, ele tem que descrever bem os fatos para convencer aí o magistrado. 4. O pedido com suas especificações. Peço que vocês leiam o 322 e o 324, tá? Vem caindo aí também com frequência quando se trata de pedido. Pedido imediato, né? Ou pedido imediato. O pedido com suas especificações. 5. O valor da causa, faz aí a correspondência com o artigo 291 do CPC. A toda a causa deve ser atribuída um valor, tá certo? 6. As provas com que o autor pretende demonstrar a veracidade dos fatos alegados. Veja, também se o autor não demonstrar na petição inicial, não tem problema. Ele tem depois a fase probatória para poder realizar, para poder falar ali, mencionar qual é a prova que ele deseja realizar,
tá certo? Mas aqui está como requisito, se cair na sua prova, você vai falar que está certo. Então, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos. 7. A opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, tá? Então, ele pode, ali na petição inicial, demonstrar se ele quer ou não realizar audiência de conciliação ou de mediação. Ele pode optar por não realizar, não quero acordo, né? Já quero que marque logo a audiência de instrução e julgamento. Ótimo. Agora, se ele se omitir, esqueceu, não leu aqui o CPC, né? Comeu aqui o inciso 7º, aí o próximo passo é ter, portanto, a audiência de conciliação ou de mediação, beleza? Gente, não são só esses requisitos como eu mencionei, tá? Existem outros. Quais são os outros, professora? Primeiro, tem que demonstrar o pagamento das custas do processo, né? O processo tem as custas do processo, são as custas processuais. Então, você, para entrar com o processo, você precisa pagar, né? A não ser que você seja assistido, portanto, pela Defensoria Pública, né? Mas se não for esse o caso, você precisa pagar as custas do processo. Então, tem que demonstrar aí. Outro requisito, tem que estar datado e assinado por quem tem a capacidade postulatória, ou seja, um advogado, né? Você aí futuramente. Então, tem que assinar a petição, né? Outro requisito. O autor deve mencionar qual tipo de citação que ele quer naquela demanda. Citação por hora certa, por edital, eletrônico, enfim, por aí vai. Então, tem que demonstrar a citação que ele quer. E qualquer omissão de um desses requisitos não enseja indeferimento da petição inicial lá do 330, outro artigo importantíssimo e imprescindível que você leia antes da sua prova, tá certo? Então, a petição inicial tem todos esses requisitos. Se cair na sua prova, tá certo, mete bronca e vai gabaritar a sua questão e ser feliz. O 320 diz o seguinte: a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, né? Que documentos são esses? Então, veja, tem que ter procuração, né? Exceto se for Defensoria Pública, que, salvo engano, está no 287, parágrafo único do CPC. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preencheu os requisitos do 319 ou do 320, ou seja, ficou faltando ali, né, um desses requisitos, ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determina que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Tá certo? Veja, aí o parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indefere a petição inicial. Aí sim é caso de indeferimento da inicial lá do 330, tá certo? Aqui, na verdade, do parágrafo único do 321. Veja, antigamente, né, quando se entrava com a petição inicial e aí você tinha lá as custas e as custas eram, sei lá, R$187. E aí, a parte, o autor fazia a conta errada e recolhia R$186, R$1 a menos. Por conta disso, extinguia-se o processo. Extinguia-se o processo sem resolução de mérito por causa de R$1, tá certo? Hoje, não. Com o CPC novo, tem a essência de aproveitamento dos atos do processo, tá certo? Então, o juiz manda complementar esse valor. Olha, ficou faltando aqui R$1. Às vezes faltava, gente, centavos, tá certo? Então, ficou faltando aqui R$1. Ou então, não, você não recolheu as custas. Cadê o recolhimento das custas? Então, abre o prazo aí, portanto, de 15 dias para que complete, né, ou emende. Outro exemplo, às vezes a parte, o autor contratava o advogado, e o autor estava nos Estados Unidos. Não tinha como mandar uma procuração a tempo, quando o processo era físico, né? Nossa, que exemplo antigo. Não tinha como mandar uma procuração a tempo para que o advogado desse entrada, portanto, na petição inicial. Então, também não aceitava, tá certo? Era já indeferida a petição inicial. Hoje em dia, não. Existe esse prazo, portanto, de 15 dias
Você pode dar entrada sem a procuração, sem esse documento essencial, mas você tem os 15 dias para juntar ali, portanto, né, para que emende ou complete ali, portanto, o que estiver faltando, conforme diz aqui o artigo 321. Agora, passou o prazo, não cumpriu, aí sim vai o juiz indeferir a petição inicial, tá certo? Bom, então falei aí 322, 324, leiam com calma. O 330 é importantíssimo, que são as 4 hipóteses de indeferimento da petição inicial. A petição ela é indeferida quando for inepta, quando a parte for manifestamente ilegítima, quando o autor carecer de interesse processual e quando não atendida às prescrições dos artigos 106 e 321. Então, essas são as causas de indeferimento da petição inicial, tá certo? Bom, vamos passar aqui para o 332, que a improcedência liminar do pedido é causa certa de bandeja que vai cair na sua prova, tá? Nas causas que dispensem a fase instrutória, então vejam, causas que dispensem fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar 4 hipóteses que você tem que saber para a sua prova. 1. Quando contrariar, então ele vai julgar liminarmente improcedente o pedido quando contrariar 1. Enunciado de súmula do STF ou do STJ. 2. Acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. 3. Entendimento firmado em RDR ou assunção de competência. E 4. O enunciado de súmula de STJ sobre direito local. Então, são essas 4 hipóteses que podem cair aí, portanto, na sua prova. Então, a questão aí de bandeja para você, beleza? Agora, para a gente finalizar esse tópico 2 aí, quando a gente fala aqui das respostas do réu, nós temos aí da contestação, da reconvenção e a revelia, que é um efeito, né? A contestação é aquela peça de como é que fala? De contra-ataque, né? É a peça de defesa do réu. É a peça de defesa do réu. Então, tá aqui no 335, o réu pode oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data, aí tem aqui a data, tá certo? O 336 incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa. Então, veja, é a peça de matéria de defesa. O réu vai se defender e não contra-atacar, como eu mencionei. É a peça de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Eu penso muito rápido, né, e falo mais rápido ainda. Então, veja, na contestação, o réu ele vai se defender daquelas alegações do autor da petição inicial. Prazo, então, portanto, de 15 dias. E aí, se o réu, além dele se defender, se ele quiser contra-atacar, né, o autor, aí nós temos a reconvenção. Então, é aqui o artigo 343 do CPC, que diz aqui: na contestação, é lícito ao réu propor, por reconvenção para manifestar a pretensão própria conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa de seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Então, prazo também de 15 dias. Beleza? Bom, e temos o 344, que trata da revelia, que é um efeito, né, perigosíssimo para o réu que não se manifesta daquela petição inicial, das alegações do autor. Então, o 344 diz o seguinte: se o réu não contesta a ação, será considerado revel. E aí, olha a consequencialidade. Presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. E aí tem as exceções do 345, que diz o seguinte: a revelia não produz o efeito mencionado se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. 2. O litígio versar sobre direitos indisponíveis. 3. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. 4. As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Beleza? Então, aí nós temos aí as causas de revelia e as exceções do 345. Beleza? Vamos lá, então, vamos seguir. Próximo tema aqui, gente, rapidinho aqui nesse bloco, é a audiência de conciliação e mediação, aqui do 334, outro artigo importantíssimo também, que não pode passar batido,
que diz assim, é um artigo grande, tá? Não tenha medo, é um artigo grande. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse bloco e vou abrir um outro vídeo aqui para não ficar tão cansativo, tá certo? Faz uma pausa aí, toma o seu café, que a gente volta já já para falar sobre a audiência de conciliação ou de mediação.